Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio e leva para depor à força o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do PMDB. Todos são acusados de receber propinas de empreiteiras. Ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, deixa a cadeia de Bangu. Sem internet e telefone, ela vai responder ao processo em prisão domiciliar. Ministério Público Eleitoral pede ao TSE a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. O MP também quer que Dilma Rousseff fique inelegível. Temer volta a defender a aprovação da reforma da Previdência como item essencial para a sustentabilidade financeira do país. No entanto, ele defendeu que é possível negociar regras diferentes para trabalhadores rurais e os benefícios recebidos por deficientes. Governo anuncia corte de 42 bilhões de reais no orçamento e fim da desoneração da folha de pagamento das empresas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que não haverá aumento de impostos. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já imaginou como é viver da sua própria voz? No Todo Cedo essa quarta eu vou bater um papo com profissionais da área para saber quais são os segredos e os cuidados exigidos desse tipo de trabalho, que por acaso é o meu. Aí chega um carinha ali falando: oi, gente, vamos sorrir, vamos acordar, vamos levantar às 5 da manhã. O cara, você é louco, né? Cristina Padiglione conta tudo o que movimenta o mundo da TV. E no nosso palco, o cantor Alírio Neto apresenta seu disco solo, que marca uma grande mudança de estilo em sua trajetória musical. Fica comigo no Todo Seu, que é hoje, 10h30 da noite, e claro, estou aqui te esperando, pode vir. Prefeito João Dória, do PSDB, bate boca com manifestante em evento de entrega de apartamentos populares no Grajaú, extremo sul de São Paulo. As moradias são resultado de uma parceria do Programa Federal Minha Casa Minha Vida com o governo do estado, por meio do programa Casa Paulista e a Prefeitura de São Paulo. O vídeo da discussão foi postado na página de Dória no Facebook. Um rapaz grita várias vezes a palavra golpistas e cita o nome da ex-presidente Dilma Rousseff. A briga começou enquanto Dória discursava e chamava mulheres ao palco. O rapaz afirmava que o empreendimento teve início no governo da petista. Dória reagiu. O governador tucano Geraldo Alckmin e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, participaram do evento.
Foram entregues 192 unidades habitacionais para 768 famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Segundo a Prefeitura, a obra começou em 2010, último ano do governo do ex-presidente Lula. O investimento foi de R$ 118 milhões, sendo 28 milhões do Estado e 90 milhões da União. Em 2014, segundo a Prefeitura, o município contribuía com R$ 4.000 por unidade habitacional do empreendimento. O prefeito João Dória falou da discussão à tarde em um evento na Prefeitura de São Paulo. Ele disse que o suposto militante foi quem começou o bate-boca e que o PT é o responsável pela crise econômica no país. Quem deu o golpe no Brasil foi o PT, que produziu 13 milhões de desempregados, produziu 3 anos de recessão e produziu as mais pavorosas ações de corrupção da história do país. 8 bilhões de reais só na Petrobras. Em mais uma resposta à Operação Carne Fraca, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou o aumento do valor das multas a frigoríficos que apresentarem irregularidades. Além disso, os que cometerem 3 faltas consideradas gravíssimas em um ano poderão ter o registro cassado. Segundo o ministro, o regulamento anterior não previa a cassação do registro, o chamado CIF, Serviço de Inspeção Federal. Sem ele, o frigorífico não pode vender a carne produzida dentro do Brasil ou no exterior. Só interditava, e aí vai para a justiça, e fica brigando, aí um dia volta, né? Agora a regra é bastante clara, né? Passou dos limites, a lei nos autoriza a retirar o CIF, que significa, como disse, o cidadão perde a empresa dele, perde a companhia dele. O valor da multa que pode ser aplicada aos frigoríficos passa de R$ 15 mil para R$ 500 mil. Blairo Maggi também disse que há preocupação por parte do governo brasileiro em relação à postura dos europeus diante da carne nacional. Segundo o ministro, os europeus devem propor novas regras e controles do produto depois das irregularidades encontradas. Hoje, a JBS, das marcas Friboi, Seara e Swift, anunciou que irá conceder férias coletivas de 20 dias a partir da próxima segunda-feira a trabalhadores de 10 de suas 36 unidades no país. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles anuncia corte de despesas de 42 bilhões e 100 milhões de reais e o fim da desoneração da folha de pagamento para vários setores. Para cobrir o rombo que ultrapassa 58 bilhões de reais no orçamento e tentar ficar dentro da meta fiscal fixada para 2017, o governo anunciou novas medidas. Empresas da maioria dos setores voltarão a ter cobrança de tributos sobre a folha de pagamentos. Existem, no entanto, ainda a preservação de alguns setores que são altamente geradores de mão de obra e setores para os quais, segundo estudos técnicos, de fato, essa medida faz efeito. A exceção será para as seguintes áreas: transporte coletivo rodoviário, metroviários e ferroviário de passageiros, construção civil e obras de infraestrutura e comunicação. Que é exatamente o não aumento de impostos no sentido de criação de novas alíquotas e etc., ou eventualmente até a criação de novos impostos, mas simplesmente a eliminação de uma opção que foi adotada pelo governo anterior e que não funcionou. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, informou que do bloqueio total de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento federal, mais de 20 bilhões serão de cortes de gastos dos ministérios. O programa de aceleração do crescimento também será atingido com um contingenciamento de 10 bilhões e meio. As áreas de educação e saúde terão o orçamento mínimo previsto na Constituição. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O ajuste adicional que o governo está fazendo nas contas tem como objetivo a meta fiscal, que é de um déficit este ano de 139 bilhões de reais. Vai ser um saldo ainda bem negativo, mas menor que o do ano passado, e o compromisso é esse, e é o que pode assegurar maior confiança na recuperação da capacidade de o governo voltar a ter superávites. A deterioração das contas foi muito pesada no governo anterior.
Temer, quando assumiu numa situação de fragilidade, fez mais concessões com reajustes do funcionalismo, de programas sociais, mais liberação de verbas para emendas parlamentares. Para completar o quadro, a economia não está reagindo da forma esperada, o que afeta a receita e levou a essa previsão de um rombo adicional de 58 bilhões de reais, que o governo tenta cobrir. Resta ver a condição política que terá para seguir adiante com o programa de ajuste, onde a reforma da Previdência é imprescindível. O governo, ainda fragilizado politicamente, até pela Lava Jato, continua fazendo concessões. Em relação à reforma da Previdência, concessões iriam acontecer mesmo. A proposta original é muito pesada. Só que, se ceder demais, há risco de um resultado final muito inferior ao previsto. E a PEC dos gastos pode virar uma armadilha. É importante segurar as despesas, mas ao limitar o aumento com base na inflação do ano anterior, se não houver um freio no rombo do sistema previdenciário, a Previdência vai abocanhar uma parcela cada vez maior do orçamento, levando a uma situação insustentável. O governo hoje, até para justificar o corte de desonerações, alega a impossibilidade de cortar mais os gastos por limitações legais, por despesas que tem que bancar. Só que a reestruturação das finanças vai muito além dessas medidas paliativas para cumprir a meta deste ano, que, vale lembrar, ainda é muito negativa. Eu volto na segunda. Até lá. Pesquisa Ibope mostra que São Paulo atingiu a meta de 90% das casas com TV digital. Hoje, São Paulo e outras 38 cidades da região metropolitana terão o sinal analógico desligado. A pesquisa mostra também que o percentual de digitalização para beneficiários de programas sociais já é de 90%. E a TV Gazeta já está sendo transmitida em HD pela operadora NET, aqui em São Paulo, no canal 521. Na Vivo, o canal é 311 ou 518. Quem não tem TV por assinatura pode assistir no canal 11.1, que é aberto e gratuito. No Brasil inteiro, a TV Gazeta pode ser captada por antenas parabólicas por meio dos satélites C2 analógico e C3 digital. Reino Unido começa oficialmente o processo de saída da União Europeia. Em Bruxelas, o embaixador britânico na União Europeia, Tim Barrow, entregou ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a carta com a notificação oficial do Brexit. O comunicado que formaliza a saída do Reino Unido foi assinado pela primeira-ministra britânica Theresa May. A partir de agora, o bloco e o Reino Unido têm até 2 anos para negociar os termos da separação. Pouco depois, May anunciou no parlamento britânico o início da separação. Ela afirmou que este é um momento histórico e que o país não voltará atrás. Segundo a primeira-ministra, agora o Reino Unido terá controle sobre o que é importante. O processo oficial de saída do Reino Unido do bloco europeu começa quase 9 meses depois de 51,9% dos britânicos votarem a favor do Brexit em junho do ano passado. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, deixou hoje o presídio de Bangu para cumprir prisão domiciliar no apartamento dela, no Leblon, zona sul do Rio. Passava das 8 horas da noite quando o comboio da Polícia Federal chegou ao edifício que Adriana mora com o marido, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. Ele continua preso no complexo de Bangu, mas ela ganhou na justiça a autorização para cumprir a prisão domiciliar devido aos 2 filhos menores de idade que não podem ser privados da companhia de pai e mãe conjuntamente. A chegada ao Leblon foi tumultuada e cheia de repórteres e manifestantes que gritavam palavras de ordem contra a mulher de Sérgio Cabral. Adriana estava presa desde dezembro e responde pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O apartamento onde ela vai ficar foi vistoriado pela Polícia Federal e não pode ter acesso à internet e telefones fixo ou celular. Ela está proibida de deixar o apartamento e as visitas também estão restritas a apenas um dia da semana. Na portaria do prédio, os empregados e parentes deixaram os celulares em uma caixa vermelha antes de subirem para o apartamento.
Deputado federal Major Olímpio do Solidariedade reclama da demora de um parecer do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de liminar enviado por ele ao STF para que o projeto original das 10 medidas contra a corrupção volte para a Câmara sem ser desfigurado. De acordo com Olímpio, o projeto está sendo desrespeitado porque não é de origem parlamentar, e sim de iniciativa popular, e já obteve mais de 2 milhões de assinaturas. O deputado Major Olímpio disse que ingressou no dia 1º de março com mandado de segurança, pelo que julga ser um desrespeito com os brasileiros. Ele conversou com a nossa produção por telefone. Foi desrespeitado a soberania da população brasileira, porque esse projeto ele teve um trâmite que não é regimental nem legal, na medida que alguns parlamentares assinaram, e ele teve um trâmite como se fosse um projeto de deputados e não de iniciativa popular. Nós estamos no aguardo da manifestação do ministro, exatamente para ser respeitado mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros que querem o combate à corrupção e foram desrespeitados na Câmara dos Deputados. A proposta das 10 medidas contra a corrupção, que nasceu após a Operação Lava Jato, teve o apoio do Ministério Público Federal e contou com mais de 2 milhões de assinaturas. Na Câmara, um grupo de deputados adotou a proposta e a apresentou como um projeto de lei. Em novembro do ano passado, os deputados analisaram o pacote anticorrupção em plenário e desfiguraram as propostas, aprovando, por exemplo, punições a juízes e a integrantes do Ministério Público. Diante das modificações, o STF foi acionado e o ministro Luiz Fux suspendeu a tramitação do projeto e mandou voltar à estaca zero. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, enviou ao Senado o pacote de medidas anticorrupção. No ofício encaminhado ao presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, Maia diz que o envio do texto fará com que o pacote retome a tramitação regular. E agora há pouco, o ministro Luiz Fux afirmou que o STF não pode interferir na tramitação na Câmara do pacote de medidas anticorrupção. Polícia Federal prende 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo ministro do STJ, Félix Fischer. Foram presos o atual presidente do TCE, Aloysio Neves, o vice-presidente Domingos Brazão e os conselheiros José Maurício Nolasco, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar, filho do ex-governador e prefeito do Rio, Marcelo Alencar. Também foi preso o ex-conselheiro Aloysio Gama de Souza. As prisões são temporárias, ou seja, tem prazo para terminar. A operação da Polícia Federal foi batizada de Quinto do Ouro, uma referência ao quinto da coroa, imposto de 20% que Portugal cobrava dos mineradores no período colonial. Agora, a Polícia Federal investiga pagamentos de até 20% de propina sobre o valor dos contratos de obras durante o governo Sérgio Cabral, do PMDB, para fazer vista grossa sobre irregularidades praticadas por empreiteiras e empresas de ônibus. Cabral, que está preso em Bangu, governou o estado entre 2007 e 2014. As propinas, segundo a investigação, eram pagas para membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio e da Assembleia Legislativa. A operação de hoje não está no âmbito da Lava Jato. É um desdobramento da Operação Descontrole, deflagrada em dezembro do ano passado, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva praticados pelos membros do TCE. O Tribunal de Contas do Estado é órgão responsável pela fiscalização do uso dos recursos públicos pelo governo estadual, mas não é um órgão do Poder Judiciário. A origem das investigações foi a delação premiada do ex-presidente do tribunal, Jonas Lopes Carvalho. Ele não foi alvo da operação de hoje. Carvalho está fora do Brasil. E na mesma operação, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB, foi levado para depor à força na Polícia Federal. Agentes da Polícia Federal buscaram o deputado em casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele chegou à sede da Polícia Federal por volta de meio-dia e ficou lá por 3 horas. O PMDBista deixou o local sem falar com a imprensa. Assim como os conselheiros do TCE, Pisciani é acusado de receber propina das empreiteiras que têm obras no Rio. O nome de Jorge Pisciani teria sido citado na delação do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes Carvalho.
O conteúdo do acordo ainda é desconhecido. O gabinete de Pisciani, na Alerj, foi alvo de busca e apreensão. Jorge Pisciani é pai do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, do PMDB, e cacique da Legenda no Rio. Em fevereiro, ele foi eleito presidente da Assembleia do Rio pela 6ª vez. Jorge Pisciani tem relação próxima com o ex-governador Sérgio Cabral, atualmente preso em Bangu. Ele faz visitas ao ex-governador na cadeia. Pisciani nunca ocupou um cargo federal e, em 2010, perdeu a disputa para uma vaga ao Senado. Ele liderou o grupo dentro do PMDB que apoiou a campanha de Aécio Neves, do PSDB, à presidência da República em 2014. A família Pisciani também teve o nome citado na delação de uma executiva da Carioca Engenharia. Tânia Fontinelli declarou que comprou vacas superfaturadas de uma empresa da família, a Agrobilara Comércio e Participações Limitada, para a Caixa 2 da empreiteira. A família nega qualquer irregularidade. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Jorge Pisciani, presidente da Assembleia, é um dos reis do Rio. Ele é pai de Leonardo, ministro dos Esportes de Temer, que tem 9 ministros na lista do Janot. Pisciani pai, hoje conduzido coercitivamente pela Polícia Federal, na Operação Quinto do Ouro. Investigam desvios de até 20% em contratos para pagamento de propinas. No Rio, o ex-governador Sérgio Cabral chefiava uma quadrilha, parte da gangue, agora morando em Bangu 2. Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes seria o nervosinho na delação da Odebrecht. No mesmo Rio, Pezão e Dornelles, governador e vice, caçados, seguem provisoriamente governando. Nesse Rio coalhado de milícias, 5 conselheiros e um ex do Tribunal de Contas foram presos nesta quarta. Seriam dutos em propinodutos. Será um Deus os acuda Brasil afora se e quando jogarem luzes sobre muitos dos tribunais de contas. Os técnicos costumam ser excelentes, mas decisões finais são de ex-políticos ou amigos nomeados conselheiros. Com omissão ou ação também de outros poderes, em estados e municípios, denúncias morrem, são congeladas ou apontam bodes expiatórios. Superfaturaram 1 bilhão no metrô de São Paulo, os responsáveis devem ser maquinistas e bilheteiros. 14 anos para fazer 7,5 km do bilionário metrô de Salvador, certamente os pedreiros armaram. Quem tem como apurar e saber, sempre soube e sabe. Investigar, divulgar, condenar ou não são escolhas. Escolhas têm sido políticas. Por isso, tribunais de contas servem tantas vezes para aposentar políticos ou amigos. Outro tribunal, o TSE, começa a julgar a chapa Dilma Temer. Sabe-se o que se busca, seja como for, manter Temer na presidência. Caso contrário, agora advertem, o sucessor de Temer seria eleito indiretamente pelo que chamam com desprezo esse Congresso aí. Recordemos, esse Congresso aí é o mesmo que ungiu Temer para a presidência e esse governo aí. Boa noite. Justiça Federal do Paraná desbloqueia 2 bilhões e 100 milhões de reais da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal havia solicitado o desbloqueio por conta do acordo de colaboração da empresa. A decisão contrariou o pedido da Advocacia Geral da União. A AGU foi contra porque não participou da negociação e, portanto, não pode aferir se o valor pago no acordo cobre o prejuízo da União com as condutas da Odebrecht. O presidente Michel Temer volta a defender a aprovação da reforma da Previdência como item essencial para a sustentabilidade financeira do país. No entanto, ele defendeu que é possível negociar regras diferentes para trabalhadores rurais e os benefícios recebidos por deficientes. Que obrigados foram. As declarações foram dadas durante um evento em São Paulo organizado por um banco americano. Temer disse que sem as mudanças nas aposentadorias e pensões, o Brasil vai parar em poucos anos. Entre as principais mudanças, o governo quer instituir a adoção da idade mínima de 65 anos para que qualquer trabalhador possa se aposentar pela Previdência Social. O governo enfrenta a resistência de partidos da base aliada. O presidente afirmou que a reforma não vai prejudicar ninguém. É preciso aproveitar este momento em que nós temos, digamos, o apoio do Congresso Nacional e precisamos cada vez mais entusiasmá-los a que façamos esta reforma previdenciária que não vai prejudicar ninguém. Há um outro fato, questão dos trabalhadores rurais, questão dos deficientes, que eu compreendo, nós podemos ainda negociar,
de molde a aprovar uma reforma previdenciária. O Ministério Público Eleitoral pede ao TSE a cassação da chapa Dilma Temer e também que Dilma Rousseff fique inelegível. O julgamento da ação, que apura se a chapa Dilma Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014, vai começar terça-feira que vem, dia 4. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Vono todo seu. Até amanhã. Conheça os costumes e tradições da Páscoa judaica no Edição Extra, neste domingo, 11 da noite. Assista agora, todo seu.